Olá, sejam todos bem-vindos à assistência espiritual do CELF, Centro Espírita União e Fraternidade, e vamos iniciando essa nossa assistência, esse encontro com o Evangelho, nos unindo em oração. Então eu convido a todos para que fechem os seus olhos e nesse instante entreguem seu coração a Jesus, para que o nosso Mestre querido venha até nós, nos trazendo as suas vibrações amorosas, de fortalecimento, de equilíbrio, de paz. Nós vamos tendo a certeza absoluta da presença de Jesus e seus mensageiros aqui conosco, nesse encontro tão abençoado, que nesses momentos em que estivermos reunidos em nome de Jesus, possamos despertar a nossa mente para o bem, para que esse encontro seja proveitoso e que possamos sair daqui na certeza do amparo divino, da certeza de que estamos sempre sendo ajudados pelo nosso Mestre amado. E assim, sentindo toda essa equipe espiritual já chegando até nós vamos, com toda a nossa gratidão, com o nosso carinho, agradecermos a essa espiritualidade amiga, agradecermos a Deus, o nosso Pai, pela vida e pela oportunidade de estarmos aqui. Com certeza, Jesus está conosco, pois ele disse que onde houvessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. E nós estamos aqui, Jesus, reunidos em seu nome. Que a tua luz ilumine o nosso caminho. Que hoje, Jesus, cada um de nós saia daqui com seu coração abastecido de fé. E assim, nós vamos iniciando as reflexões de hoje com a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E é com muito carinho que nós já vamos acolhendo em nossas vibrações de sustentação, o nosso companheiro Mário, que hoje está aqui conosco para trazer as reflexões sobre o Evangelho. Que assim seja. Olá, sejamos todos bem-vindos a mais esse encontro com o Evangelho, encontro com Jesus. Hoje vamos falar sobre algo ouvimos muito isso, o pedir. Muitas pessoas procuram as casas em geral, dizendo, eu oro várias vezes por dia, faço tanta prece, com muita humildade, com muita seriedade, eu encaminho meus pedidos a Deus. E essas pessoas, meio que entristecidas, meio que desapontadas, dizem: mas eu nunca recebo o que eu peço. Tem alguma coisa errada comigo? Não, não tem nada errado com ninguém. Mas tem um entendimento que talvez precisamos discutir, né? Porque as pessoas, quando pedem e não são atendidas, algumas delas acabam se desanimando com Jesus, com Deus. Algumas chegam mesmo a abandonar Deus, dizendo-se ateu. De uma hora para outra, a pessoa se torna ateu. E ainda mais graves são aquelas que se revoltam contra Deus e chegam mesmo a atacá-lo, a fazer ironias, brincadeiras, que não tem nada de brincadeira, atacando o Criador,
a fonte inesgotável de amor e luz ser atacada. Então, o que isso mostra é uma falta de entendimento nas lições que Jesus deixou, que os apóstolos deixaram naquela primeira hora. Claro que o Espiritismo traz mais esclarecimento sobre aquelas lições. Então, também podemos nos servir das obras espíritas. Mas voltando a essas pessoas que dizem não ser atendidas, nós temos que começar a entender. E para começar a entender, vamos falar primeiro do livre-arbítrio. Deus deu a todos nós o poder da escolha, o poder da decisão, o poder de escolher aquilo que eu julgar melhor para mim. Esse poder de escolha é conhecido como o livre-arbítrio. Então, eu posso escolher o que eu quiser, fazer ou não fazer, falar ou não falar. O que a doutrina espírita ensina é que todas as nossas escolhas, então Deus me dá o poder de escolher. A doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, foi divulgado em 1857. Então, é um livro que esse ano, em abril, vai completar 167 anos. Ali, nós vamos encontrar que toda escolha que eu faço traz consequência. Toda escolha traz uma consequência. Por exemplo, bem fora, assim, da doutrina. Se eu me atirar numa piscina, eu tenho o poder de escolher me atirar ou não me atirar numa piscina. Qual a consequência de eu me atirar na piscina? Molhar a minha roupa. Essa é a consequência. Então, se jogar na água, vai sair molhado. Se você estiver com uma roupa não própria para o banho, você vai molhar essa roupa por inteiro. Se eu estiver com a roupa correta, nenhum problema. Então, a minha escolha, ela está relacionada à consequência que virá dessa escolha, ou consequências. Pode vir mais de uma consequência. Então, pensemos. Se Deus é a fonte inesgotável de amor e de luz, eu tenho que me aproximar ou distanciar dele? Certamente me aproximar. Por quê? Desculpem. Porque na medida em que eu me afasto de Deus, minha escolha, afastar de Deus, meu livre-arbítrio funcionando, eu vou ficar preso ao quê? Ao oposto do amor e da luz. Porque Deus é a fonte inesgotável de amor e luz. Escolher o caminho contrário é escolher o caminho das trevas. É escolher o caminho da falta do amor. Então eu vou ser refém das trevas e da falta de amor. O que significa isso? Significa que eu vou andar por caminhos, por ambientes de brigas, de discussões. Eu vou andar por ambientes onde não existe o respeito, onde não existe a paz, onde não existe o amor. Ora, raciocinando, então eu compreendo que afastar-me de Deus é buscar caminhos de dor e de sofrimento. Então, fica claro que a minha decisão traz consequência, boa ou ruim. Me aproximar de Deus é encontrar a luz, o amor. Me afastar de Deus é encontrar trevas, dor, sofrimento, brigas. Então, nossas decisões, se estiverem fundamentadas nos ensinos de Jesus,
as consequências serão mais agradáveis. Ainda que passemos por tormentas, por dor, por dissabor, por alguma dificuldade, teremos força e coragem aprendida nos fundamentos de Jesus, nos ensinos de Jesus, para enfrentar. Agora, se as decisões que eu tomar forem contrárias aos ensinos de Jesus, quais serão minhas consequências? Colherei consequências desagradáveis, dolorosas mesmo. Então, no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 10 e o versículo 38, nós vamos encontrar uma lição, uma observação feita por Jesus que diz: não sabeis pedir. Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, diz: não sabeis pedir igual Jesus. E Tiago acrescenta: porque você pede mal, pede errado, está pedindo errado. Então, essas observações de Jesus e de Tiago é para que nós paremos, façamos uma reflexão, pensemos: será que eu sei pedir? Será que eu estou pedindo o que eu preciso? Será que eu sei orar? O que é a oração? Oração são atos de agradecimento. Muitas pessoas, ao orar, não agradecem. E nós temos tanta coisa para agradecer. Um dia vamos falar de oração. Mas, voltando, muitas pessoas buscam as orações sempre com o propósito de pedir e acabam pedindo errado. Essas pessoas geralmente apresentam alguma necessidade. Sempre tem algo novo a pedir. Mas será que o que eu estou pedindo vai me trazer paz, saúde, serenidade, harmonia, amor? Ou será que o que eu estou pedindo vai me trazer confusão, intrigas, brigas? Então, o que é preciso? E poucas pessoas fazem isso. Orar na intimidade de si mesmo. Orar interiormente. Como se Deus estivesse na minha frente. Como se Jesus estivesse na minha frente. Como um verdadeiro filho de Deus. Jesus, quando orava, era o verdadeiro filho de Deus. No Sermão do Monte, ele ensina: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus foi manso e pacífico em todos os momentos da sua vida aqui na Terra. Bem-aventurados os que proclamam a paz, a serenidade, herdarão a terra. Mas eu falei em postura de filho de Deus. Como assim? Que postura tem um filho de Deus? E é isso que nós vamos tentar ajudar a clarear as futuras orações. A postura de um filho de Deus é aquele que busca compreender os desejos do Criador, os desejos de Deus. E quando eu passo por uma alegria ou por uma dor, por um amor ou por um sofrimento, eu preciso entender que Deus permitiu isso acontecer. Então, se Deus permitiu isso acontecer, eu não tenho que fugir. Eu tenho que saber viver essa alegria, essa dor, esse amor ou esse sofrimento. De que forma?
Francisco de Assis, quantas lições em meio à dor, ao sofrimento, ao abandono. Ele agradecia a Deus por aquele momento, para que ele nunca deixasse alguém abandonado. Ele aprendeu que o abandono é muito triste. Ele aprendeu que a dor, o sofrimento é muito ruim. Então ele buscava a alegria, a ajudar as pessoas, a contagiar as pessoas na alegria. A postura do Filho de Deus é aquela que as pessoas buscam melhorar seus conhecimentos. Por quê? Ficamos ingratos com Deus porque não conhecemos direito as lições de Jesus. E ao conhecer as lições de Jesus, nós compreendemos, às vezes, a dor, a alegria, o sofrimento, o amor, seja o que for. Então, compreender as lições de Jesus. E eu tenho uma ótima opção para compreender as lições de Jesus. O Self tem escolas que nos ensinam a estudar todos os ensinamentos de Jesus. Desde a introdução ao Espiritismo até passa por cursos mais básicos, formadores, aprendizes do Evangelho e educação de Deus. Em todos esses anos, vamos estudando lições apropriadas de Jesus. Então, fica o convite para participar das escolas que o Self tem. Todos os anos inicia turmas novas. Então, como filho de Deus, busque entender Deus através dos evangelhos de Jesus e o Self vai te ajudar a entender isso. A postura dos filhos de Deus também são aqueles que percebem no seu íntimo, em si mesmo, no seu coração, na sua mente, as suas inclinações. Aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo é a minha inclinação. São minhas inclinações porque são variadas. Elas estão contrárias ou de acordo aos ensinos de Jesus. Então, a postura do Filho de Deus é ter essas inclinações alinhadas aos ensinos de Jesus. Para aprender isso, vem para o Self, vamos aprender juntos. Ao descobrir essas inclinações, caso elas sejam contrárias aos ensinos de Jesus, nós vamos aprender a ajustar essas inclinações, a modificar essas inclinações. Não é fácil, mas há aprendizado para conseguir isso. Há meios para conseguir isso. Então, venha aprender conosco aqui no céu. Sempre é hora de começar. Os verdadeiros filhos de Deus são os que aproveitam as experiências nesta vida. Não adianta fugir, procurar outros caminhos. A vida é para ser vivida, as experiências, todas elas são importantes, seja na alegria, seja na dor. Tudo é aprendizado. Tudo é semear para colher na vida eterna, na vida espiritual. Sim, é lá que nós colhemos, porque o corpo fica aqui, mas a alma, que é imortal, nunca morre, ela segue o seu rumo ao infinito. Então, nós precisamos compreender que nosso corpo físico é como que um templo que abriga a nossa alma, o nosso espírito, em essência. É como um templo, sim, comparado a um templo aqui na Terra. É um lugar sagrado. O nosso corpo é um lugar sagrado. Ele abriga o nosso espírito. Até porque ele é sagrado, até porque é uma concessão de Deus. Alguém pagou pelo corpo? Alguém agradece por ter um corpo? Então, gente, o corpo físico não é nosso. Eu não sou esse corpo físico, eu estou nesse corpo físico. Deus nos concede um corpo físico
Para quê? Para vivermos as nossas experiências. E quanto melhor experiências vivemos, melhores resultados na vida eterna nós vamos colher, na vida espiritual. O corpo, como todo templo, é um lugar sagrado. O corpo é como uma oficina na qual a alma, o espírito, aprende a viver em fraternidade. Olha a importância do lar. Viver em fraternidade começa no lar. A viver o amor. O amor. Entre um casal, entre o casal e os filhos, entre os filhos e os pais. Entre amigos, com a natureza. Esse é o amor. O corpo físico também é para vivermos experiências de compreensão. Uma pessoa que erra, eu não tenho que criticá-la, mas compreender, ajudá-la a não errar mais. Só que a realidade dos dias de hoje mostram o quê? Que as pessoas preferem atos de combate, ato de impor a sua opinião, a sua ideia, e depois vão orar. Vão orar para Deus. E algumas pessoas oram como? Olha, Deus, eu quero isso, eu preciso daquilo. Essa é a oração da pessoa. Outras pessoas tentam estabelecer um comércio com Deus. Deus, me dá isso que eu te prometo fazer aqui. Isso é comércio. Outras ainda, Deus, me faça isso, que em troca eu... Gente, isso é comércio. Isso é colocar Deus como dono do estabelecimento comercial. E essas pessoas oram, 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 indefinidamente. E pedem, indefinidamente. E o que conseguem? Nada. Aí elas culpam Deus. Tornam-se rebeldes, não querem mais manter a relação com o Criador, reclamam que foram esquecidas. Mesmo orando, Deus me abandonou. Deus não abandona ninguém, mas as pessoas dizem isso. Enquanto isso, ela vê outras pessoas felizes, alegres, conquistando o que querem. Talvez a essas pessoas falta uma das lições que Jesus deixou para nós, que é: a quem mais tem, mais será acrescentado. A quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Meu Deus, o que Jesus quis dizer com isso? Jesus não é cruel, porque essa lição a doutrina espírita esclarece. Nessa lição, nós devemos, primeiro, ato 1, primeiro, agradecer o que nós temos, a família que temos. E se não temos família, agradecer por estar aprendendo quão importante é ter uma família. Aquele que reclama poderá ter uma futura vida sem família. E aí vai valorizar. Ninguém está na família errada. Todas as famílias comportam os membros corretos. Um, às vezes, exige mais por aqui, outro mais por ali, outros são todo coração, outros toda emoção, porque nós precisamos de todas essas vivências. Então, agradecer a família é reconhecer que já temos um bem riquíssimo. Agradecer a saúde. Visite os prontos-socorros, visite os lugares de dor, para ver como a saúde é importante. Que riqueza é essa que nós temos. Agradecer o trabalho que tem. Não está contente? Procure outro, mas não reclame. Não provoque para você mesmo uma colheita ruim, que é o desemprego. Agradeça o emprego que você tem. Agradeça a cidade, o bairro, o país.
Agradeça estar no planeta Terra, que agora está saindo de provas e expiações, onde o mal predomina, está adentrando em regeneração, onde o bem predomina. Agradeça. Agradeça sobretudo o teu lar. Agradecer, mas não é agradecer na palavra só. Agradecer de corpo e alma, de coração, de forma sincera. Porque quando eu agradeço o que eu tenho, eu estou valorizando aquilo que Deus me deu, a família, o lar, o trabalho, o local onde eu vivo. Eu estou agradecendo. Quando eu agradeço, eu vou abrir espaço para receber mais. E esse mais virá sem que eu peça. Por que vem sem eu pedir? Porque Deus sabe as minhas necessidades, as tuas, as de todos nós. Antes mesmo, antes mesmo que nós sintamos falta, Deus já antecipa as nossas necessidades. Então, agradecer o que eu tenho é abrir espaço para Deus me dar mais. Distanciar de Deus é buscar tragédias, dores, tédio, vazio, é recrudescer no mal. É hora de entender uma das parábolas que Jesus deixou para nós do filho pródigo. O filho pródigo eram dois filhos. O filho pródigo é aquele que diz: Pai, me dá minha parte na herança. E foi viver o mundo. Perdeu todo o dinheiro. Ficou com vergonha de voltar ao lar. Um dia venceu a vergonha e voltou ao lar e pediu perdão ao pai. E o pai o abraçou e fez uma festa. Por quê? Porque ele reconheceu, embora tarde, passou por dor, passou por sofrimento, passou por doença. Ele reconheceu que os verdadeiros amigos dele eram o pai e o irmão. Porque quando ele tinha dinheiro, ele tinha uma enormidade de amigos. Quando acabou o dinheiro, ele ficou sozinho na sarjeta. Então, essa parábola do filho pródigo é um alerta para nós agradecermos tudo o que nós temos, tudo o que nós possuímos. E começa pela vida. Por quê? Porque nada nos pertence. Tudo é oferta do Pai para conosco. Nem o ar nós levamos quando desencarnamos. Tanto que todo mundo sabe, há o último suspiro. É quando você devolve até o ar e o teu espírito segue a jornada dele. Então, nós temos tempo suficiente nesta vida para aproveitá-la. Mas aproveitá-la seguindo os ensinos que Jesus deixou para nós. Porque assim nós vamos crescer moral e espiritualmente. E a nossa colheita, quando desencarnarmos, será tão melhor quanto maior esforço tivermos no aproveitamento desses ensinamentos de Jesus. Então, cuidemos daquilo que pedimos. Cuidemos daquilo que pedimos. Porque antes de pedir, precisamos compreender a vontade de Deus sobre nós mesmos e agradecer tudo o que temos. Então, eu agradecer tudo o que eu tenho já é um passo grande. E aí sim, pedir aquilo que eu acho que eu tenho que pedir. Guardemos isso, vivamos isso e vem estudar conosco no Self. Muito obrigado e muita paz a todos. Nós vamos então assim, agradecendo as reflexões de hoje, meditando na importância de sabermos pedir e agradecer.
E nesse instante vamos utilizando o nosso tempo e oferecer a Jesus o nosso amor, as nossas energias, para que junto de Jesus nós possamos contribuir para o bem da humanidade, para a paz do planeta, para a saúde e o bem-estar de todo o povo. Vamos vibrando força, bom ânimo, coragem, fé a todas as pessoas que passam por momentos difíceis, por momentos de provação, pela doença, pelo desemprego, que elas possam, Senhor, sentir o seu amparo, dando a elas a força para superar os obstáculos. Vamos vibrando alegria, coragem e esperança. Aqueles que têm os seus corações angustiados, aqueles que passam por problemas emocionais. Vamos envolvendo em muita carinho, para que eles possam encontrar profissionais e pessoas que os ajudem a se reharmonizarem. Vibremos para que o Evangelho possa brotar no coração de toda a humanidade, levando a todos a compreensão, a fraternidade, ao respeito, à ajuda mútua. Que haja, Senhor, honestidade nos postos de comando, ética, responsabilidade, vibrando para que todas as religiões possam realmente levar o entendimento às pessoas. Vamos vibrando para que os lares da terra recebam vibrações de amor, que as famílias se compreendam, se ajudem, se respeitem. Vamos vibrando por todos aqueles que convivem conosco, para que tenhamos bom ânimo, e especialmente com aqueles com quem ainda temos dificuldade em nos relacionarmos, que tenhamos a paciência, a compreensão, para viver com essas pessoas ainda difíceis. Vamos lembrando agora da velhice desamparada, das crianças que precisaram ser afastadas de seus lares e se encontram em instituições, em abrigos. Amor, acolhimento, muita luz a esses corações. E vamos agora, nesse instante, rogando a Jesus a permissão para vibrarmos pelos nossos familiares, pelos nossos lares, por nós mesmos. Que nesse instante, com nosso coração sereno, com nosso pensamento nessa sintonia com Jesus, com Deus, nós possamos assim nos preparar para recebermos o passe que esses benfeitores amigos irão passar para todos nós. Nós vamos lembrando que o passe é uma transfusão de energias que nos ajuda o restabelecimento da nossa saúde física, espiritual e mental. E essas energias também serão colocadas na água que nós deixamos para ser fluidificada. E essa água se transformará naquele lenitivo, no remédio que nós necessitamos. Nós vamos confiando nessa ajuda que estamos recebendo. Nós vamos confiando em Deus, o nosso Pai, que conhece a cada um de nós, que sabe das nossas dificuldades, das nossas deficiências, sabe aquilo que passa ali no fundo do nosso coração, as nossas dúvidas, aflições, medo, inquietações. E nesse instante, como foi falado nas reflexões, nós vamos conversando com Jesus aqui na nossa frente e abrindo nosso coração a Jesus.
que Ele possa nos dar a força para enfrentarmos essas situações que se apresentam na nossa vida como um aprendizado muito valioso. E assim, com os nossos corações calmos e confiantes nessa ajuda, nós vamos nos deixando envolver por esses fluidos salutares, sentindo que a esperança vai brotando em nosso coração, porque temos a certeza absoluta de que Deus é nosso Pai e que a cada momento nos oferece novas oportunidades de recomeçar, de aprender, de melhorar, de receber. E assim, amparados por Deus, por Jesus, pelos seus mensageiros, nós vamos sentindo o carinho dessa equipe espiritual que derrama esses fluidos benéficos sobre nós, esses fluidos que, como uma cascata luminosa, escorrem do alto, envolvendo cabeça, ombros, braços, pernas e pés. E assim, envoltos nesse fluido amoroso, como se estivéssemos dentro de uma bolha de luz, essa cúpula vai transformando as nossas células doentes em células saudáveis, retirando os pensamentos negativos e projetando pensamentos otimistas, trocando a tristeza pela confiança, pela alegria e pela esperança. E assim, Jesus querido, nós agradecemos essa paz, esse amor que estão sendo irradiados a nós e ao nosso lar. Que o nosso lar fique impregnado dessas energias salutares. E assim, nesses momentos finais, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Que a alegria, a coragem, o bom ânimo e a fé se renovem a cada dia em nossos corações. E que nós possamos, Senhor, ter sempre a esperança em dias melhores. E que em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga aqui presente, nós vamos encerrando o encontro com o Evangelho de hoje, com a graça de Deus. Que assim seja.